Se você já acordou de repente no meio da noite, sob o brilho de uma lua cheia, sentindo uma angústia inexplicável, uma ansiedade que parece brotar do vazio, uma intuição de que algo está errado, mesmo quando tudo aparentemente está em perfeita ordem. Então, o que eu vou compartilhar hoje tem o poder de revolucionar a sua compreensão do seu próprio sistema nervoso. Existe uma razão científica por trás disso, uma razão que a ciência moderna está começando a desvendar. E essa razão foi prevista e mapeada por Carl Jung há quase um século atrás, muito antes de termos a tecnologia para provar sua validade. Agora, as pesquisas de ponta no laboratório de Andrew Huberman, lá em Stanford, estão confirmando algo que os empatas e as pessoas altamente sensíveis já pressentem intuitivamente há gerações. A lua cheia não é apenas um fenômeno astronômico. Ela ativa circuitos específicos no cérebro que a maioria das pessoas sequer percebe. Mas se você é um empata, se você possui neurônios espelho hiperreativos, se o seu sistema nervoso foi cuidadosamente calibrado para captar sutilezas que escapam aos outros, então a lua cheia pode se transformar em uma forma de tortura silenciosa. E o que é mais inquietante é que quase ninguém fala sobre isso abertamente. Porque admitir que a lua exerce influência sobre o nosso comportamento soa como superstição, como pensamento mágico, como algo que pessoas sérias não deveriam levar a sério. Mas Jung levou a sério, e Huberman está levando a sério agora. Antes que eu revele o mecanismo exato que conecta a lua cheia ao sofrimento do empata, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como o seu cérebro processa a luz. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada núcleo supraquiasmático. É a central de comando do seu ritmo circadiano. Ele recebe informações diretamente dos seus olhos sobre a quantidade de luz presente no ambiente e utiliza essas informações para regular praticamente tudo no seu corpo: hormônios, temperatura, humor, sono, digestão, sistema imunológico. Tudo isso é orquestrado por esse pequeno agrupamento de neurônios que responde à luz. E aqui reside o problema. A lua cheia emite luz azul. Não tanta quanto o sol, é claro, mas o suficiente para que o seu núcleo supraquiasmático a registre. Para a maioria das pessoas, isso não representa um grande impacto. Seus sistemas são robustos o bastante para filtrar essa informação como irrelevante. Mas se você é altamente sensível, se o seu sistema nervoso opera em um nível de calibração mais refinado, então, até mesmo essa pequena quantidade de luz lunar pode ser suficiente para desestabilizar o seu relógio biológico. E isso é apenas o começo. Porque Jung descobriu algo muito mais profundo sobre a relação entre a lua e a psique humana. Em seus escritos sobre arquétipos e o inconsciente coletivo, Jung mapeou a lua como um dos símbolos mais poderosos e ancestrais da humanidade. Ele a associou diretamente com a sombra, com o feminino, com tudo aquilo que permanece oculto na escuridão da consciência. Jung escreveu que a lua representa as partes não desenvolvidas, não realizadas ou rejeitadas de nós mesmos. É como se ela fosse um espelho do inconsciente, refletindo de volta tudo aquilo que preferimos não ver. E quando a lua está cheia, quando ela atinge o seu auge de luminosidade, algo acontece no nível simbólico que afeta diretamente a psique. É como se o inconsciente coletivo inteiro fosse iluminado. E se você é um empata, se você já carrega uma conexão mais profunda com o inconsciente, então essa iluminação se torna avassaladora. Não é apenas o seu inconsciente que é ativado, é o inconsciente de todos ao seu redor. Porque empatas não sentem apenas as suas próprias emoções. Eles absorvem as emoções do ambiente.
E durante a lua cheia, quando as emoções de todos estão mais à flor da pele, o empata se transforma em uma espécie de para-raios emocional, recebendo descargas que sequer são suas. Huberman explicou em um de seus episódios que existe uma rede específica de neurônios, chamada Sistema de Neurônios Espelho, que nos permite espelhar as emoções e os estados internos de outras pessoas. Na maioria das pessoas, esse sistema opera em um nível moderado, mas em empatas, pesquisas recentes mostram que esse sistema é hiperresponsivo. Os neurônios espelho disparam com muito mais intensidade. É como se o volume estivesse permanentemente no máximo. Agora imagine esse sistema hiperresponsivo durante uma lua cheia, quando todo mundo ao redor está mais emocional, quando o inconsciente coletivo está mais ativo, quando a sombra de cada pessoa está mais próxima da superfície. O empata não tem escolha senão absorver tudo isso, e o resultado é exatamente o que tantos relatam: insônia, ansiedade, sensação de estar sobrecarregado, emoções que parecem brotar do nada, exaustão profunda, mesmo sem ter realizado nenhuma atividade fisicamente cansativa. Mas calma, porque o que eu vou revelar agora vai a um nível ainda mais profundo. Jung identificou que a lua não é apenas um símbolo do inconsciente. Ela está especificamente associada ao arquétipo da mãe. Ele escreveu que muitas coisas que despertam devoção ou sentimentos de reverência podem ser símbolos maternos. A igreja, a cidade, o céu, a terra, os bosques, o mar, águas tranquilas, a matéria, o submundo e a lua. Isso significa que quando a lua está cheia, ela ativa não apenas o inconsciente geral, mas especificamente as nossas feridas maternas, nossos padrões de apego, nossas necessidades mais primárias de segurança e nutrição emocional. Para o empata, isso é devastador, porque empatas frequentemente carregam feridas de infância relacionadas a terem sido os cuidadores emocionais de suas famílias desde muito cedo. Eles aprenderam a sentir o que os outros sentiam como um mecanismo de sobrevivência, para antecipar necessidades, para evitar conflitos, para manter a paz, e a lua cheia reativa todas essas feridas. É como se o céu estivesse lembrando o empata de todas as vezes em que ele teve que absorver emoções que não eram suas. Todas as vezes em que ele carregou fardos que não lhe pertenciam. Todas as vezes em que ele se perdeu no cuidado dos outros e se esqueceu de si mesmo. Huberman fala sobre como o sistema nervoso armazena padrões de estresse, como traumas e experiências repetidas criam caminhos neurais que podem ser reativados por gatilhos ambientais. A lua cheia funciona exatamente como um desses gatilhos. Ela não cria sofrimento do nada. Ela amplifica o que já está lá. Ela traz à superfície o que estava enterrado. Ela ilumina o que preferíamos manter na escuridão. E é por isso que empatas sofrem mais. Não porque sejam fracos, não porque sejam defeituosos, mas porque carregam mais material inconsciente, porque absorveram mais emoções ao longo da vida, porque seus sistemas nervosos estão mais sobrecarregados. E a lua cheia expande tudo isso. Agora, existe um detalhe que o Dr. Samer Hattar, chefe da seção de luz e ritmos circadianos no Instituto Nacional de Saúde Mental, explicou em um episódio do Huberman Lab que muda completamente a nossa compreensão deste fenômeno. Ele revelou que a luz não afeta apenas o sono. Se você já se pegou acordando no meio da noite durante uma lua cheia, sentindo um aperto inexplicável no peito, uma ansiedade que teima em surgir do nada, aquela sensação incômoda de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece perfeito, então o que eu estou prestes a revelar
pode transformar radicalmente a maneira como você compreende o seu próprio sistema nervoso, porque existe uma razão científica por trás disso. E essa razão foi meticulosamente mapeada por Carl Jung há quase um século atrás. Muito antes de termos a tecnologia para comprovar sua visão, agora, as pesquisas inovadoras do laboratório de Andrew Huberman em Stanford estão finalmente confirmando algo que os empatas e as pessoas de alta sensibilidade já sabem intuitivamente há gerações. Ela modula diretamente o humor, o apetite, o aprendizado e a saúde mental geral, ao alinhar ou desalinhar nosso relógio circadiano interno. E aqui está a chave. A lua cheia não precisa acordar você literalmente para afetar você. Mesmo que você durma a noite toda, mesmo que seus olhos estejam fechados, a intensidade luminosa do ambiente ainda é registrada pelo seu sistema. E se o seu sistema já é sensível, essa informação pode ser suficiente para criar desalinhamento. Andrew Huberman explicou que luz vermelha muito fraca, abaixo de 10 lux, literalmente não afeta o sono, mas a luz lunar, especialmente durante a lua cheia, pode ultrapassar esse limiar para pessoas altamente sensíveis. E não é só a luz direta, é a mudança na atmosfera geral, a diferença na pressão barométrica, as alterações sutis no campo eletromagnético, todas essas variáveis que a maioria das pessoas nem percebe, mas que o sistema do empata capta como se fossem alarmes. Carl Jung teria entendido isso perfeitamente. Ele acreditava que o inconsciente coletivo não é apenas uma metáfora. É uma realidade psíquica que conecta todos os seres humanos. E eventos cósmicos, como a lua cheia, criam ondas nesse campo coletivo que afetam todos, mas que são sentidas mais intensamente por aqueles com maior sensibilidade. E é por isso que hospitais psiquiátricos historicamente relatam mais admissões durante luas cheias. É por isso que a palavra lunático vem de luna. E é por isso que culturas ao redor do mundo, independentemente de contato entre si, desenvolveram rituais e precauções específicas para noites de lua cheia. Não era superstição, era observação empírica acumulada ao longo de milênios. E agora a neurociência está finalmente alcançando o que a sabedoria ancestral sempre soube. Mas aqui está o que Carl Jung descobriu que vai além de tudo isso e que Andrew Huberman ainda não abordou diretamente em seus episódios. Carl Jung via a lua como inerentemente ambivalente. Não era nem boa, nem má. Era ambas as coisas simultaneamente. Ela podia ser perigosa, até traiçoeira, mas também oferecia a oportunidade de mergulhar nas profundezas em busca da sabedoria que reside no inconsciente. E isso significa que o sofrimento do empata durante a lua cheia não é apenas tortura, é também oportunidade. Oportunidade de ver o que normalmente permanece oculto, de processar emoções que foram reprimidas, de integrar partes da sombra que precisam de atenção. A lua cheia funciona como um holofote no palco do inconsciente. E se você souber como usar isso, em vez de apenas sofrer com isso, a lua cheia pode se tornar uma das ferramentas mais poderosas para seu desenvolvimento psicológico. Mas para isso, você precisa de um protocolo, e é exatamente isso que eu vou revelar agora, baseado tanto nos escritos de Carl Jung sobre integração da sombra, quanto nas pesquisas de Andrew Huberman sobre regulação do sistema nervoso. Desenvolvi um protocolo híbrido, especificamente para empatas navegarem luas cheias sem serem destruídos por elas. Primeiro, a preparação. 3 dias antes da lua cheia, comece a reduzir sua exposição social. Isso não significa se isolar completamente,
Significa ser mais seletivo sobre quais energias você permite entrar no seu campo. Significa dizer não a compromissos que drenam. Significa criar espaços de silêncio intencional. Andrew Huberman explica que o sistema nervoso precisa de períodos de baixa estimulação para se recuperar. E se você sabe que uma fase de alta estimulação está chegando, preparar o terreno é essencial. Segundo, a proteção luminosa. Durante as 3 noites em torno da lua cheia, escureça completamente seu quarto. Use cortinas blackout. Cubra qualquer fonte de luz. A ideia é dar ao seu núcleo supraquiasmático a mensagem clara de que é noite. Independentemente do que a lua esteja fazendo lá fora, Andrew Huberman recomenda que mesmo luz vermelha fraca pode ser tolerada. Mas para empatas altamente sensíveis, quanto mais escuro, melhor durante este período. Terceiro, a prática junguiana. Carl Jung desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa, que é perfeita para noites de lua cheia. Consiste em sentar em silêncio, fechar os olhos e permitir que imagens do inconsciente surjam espontaneamente. Não forçar nada. Apenas observar o que aparece. Durante a lua cheia, essas imagens serão mais intensas. As emoções que emergirem serão mais cruas. Os conteúdos do inconsciente estarão mais acessíveis. Em vez de lutar contra isso, use isso. Deixe as emoções virem. Observe-as sem se identificar completamente com elas. Pergunte-se de onde elas vêm. Questione se são realmente suas ou se você as absorveu de outros. Quarto, o registro. Carl Jung era obsessivo com registros. Ele mantinha o famoso livro vermelho onde documentava suas jornadas pelo inconsciente. E você deveria fazer o mesmo durante luas cheias. Não precisa ser elaborado, pode ser simples. Apenas anote o que sentiu, que emoções surgiram, que sonhos teve, que padrões percebeu. Com o tempo, você começará a ver ciclos, começará a antecipar o que vem, começará a entender seu próprio inconsciente de formas que seriam impossíveis sem esse registro. Quinto, a integração pós-lua cheia. Nos 3 dias após a lua cheia, reserve tempo para processar o que emergiu. Isso pode ser através de conversa com alguém de confiança, pode ser através de terapia, pode ser através de práticas somáticas como yoga ou caminhada na natureza. O ponto é que o material que a lua cheia trouxe à superfície não deve ser simplesmente empurrado de volta para baixo. Ele emergiu por uma razão. Ele precisa ser integrado. E se você conseguir fazer isso consistentemente, lua após lua, algo notável começa a acontecer. O sofrimento diminui, não porque a lua deixa de afetar você, mas porque você desenvolveu ferramentas para trabalhar com essa energia em vez de ser dominado por ela. E essa é a diferença crucial entre o empata que sofre indefinidamente e o empata que transforma sua sensibilidade em sabedoria. Há algo mais que preciso revelar antes de continuar. Carl Jung observou um padrão fascinante em seus pacientes durante diferentes fases lunares. Ele notou que os sonhos mudavam dramaticamente. Durante luas cheias, os sonhos tendiam a ser mais intensos, mais carregados de simbolismo, mais difíceis de esquecer ao acordar. E isso faz todo sentido neurologicamente. Andrew Huberman explica que o sono REM, que é quando a maioria dos sonhos acontece, é profundamente influenciado pelo ritmo circadiano. E se a lua cheia está perturbando esse ritmo, mesmo que sutilmente, a arquitetura do sono muda. Para empatas, isso significa sonhos mais vívidos, mais emoções processadas durante a noite, mais material inconsciente emergindo para a superfície.
Muitos empatas relatam que durante luas cheias sonham com pessoas que nunca conheceram. Sonham com lugares que nunca visitaram. Sonham com eventos que parecem pertencer a outra época, outra vida. Jung chamava isso de sonhos do inconsciente coletivo. Sonhos que não vêm apenas da nossa experiência pessoal, mas do reservatório compartilhado de imagens e arquétipos que todos os seres humanos carregam. E a lua cheia parece abrir esse portal. E se você é um empata, se você já é mais poroso às informações do inconsciente, então durante a lua cheia você pode ter acesso a camadas de informação que normalmente permanecem inacessíveis. Isso pode ser assustador, pode ser confuso, pode fazer você se sentir fora de sintonia com a realidade normal, mas também pode ser incrivelmente revelador, porque os sonhos de lua cheia frequentemente contêm mensagens importantes, alertas sobre situações na sua vida, insights sobre relacionamentos, revelações sobre seu próprio caminho de desenvolvimento. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente descarta esses sonhos como bizarrices do cérebro, algo sem nenhum significado. Mas Carl Jung insistia que cada sonho tem significado, e os sonhos de lua cheia, por serem mais carregados, frequentemente contêm os significados mais importantes. Existe um fenômeno que pesquisadores do sono têm documentado consistentemente há décadas. Durante luas cheias, as pessoas levam em média mais 5 minutos para adormecer. Dormem cerca de 20 minutos a menos por noite, e o sono que têm é mais fragmentado, com mais despertares ao longo da noite. Isso foi confirmado em estudos controlados, onde os participantes dormiam em laboratórios sem nenhum acesso à luz externa. Mesmo assim, seus padrões de sono mudavam em sincronia com a lua, como se existisse algum tipo de conexão que vai além da luz. Carl Jung teria dito que isso prova a existência do inconsciente coletivo, que estamos conectados a ritmos cósmicos de formas que a ciência materialista ainda não consegue explicar completamente. E há uma sabedoria ancestral pulsando em nós. Andrew Huberman provavelmente diria que existem mecanismos ainda não identificados, talvez relacionados a campos eletromagnéticos ou variações gravitacionais sutis, que explicariam esse fenômeno. Independentemente da explicação, o resultado é o mesmo. A lua afeta o sono, e o sono afeta tudo. Para o empata, que já vive com um sistema nervoso mais reativo. Menos sono de qualidade durante a lua cheia significa menos capacidade de regular emoções, menos capacidade de distinguir suas emoções das emoções alheias, menos capacidade de manter limites saudáveis. E isso cria um ciclo vicioso. A lua cheia perturba o sono. O sono perturbado reduz a regulação emocional. A regulação emocional reduzida torna o empata mais vulnerável a emoções externas. Essas emoções externas perturbam ainda mais o sono. E assim por diante, lua após lua. A menos que você saiba como quebrar esse ciclo, há uma prática que Carl Jung recomendava especificamente para trabalhar com energias lunares que quase ninguém conhece. Ele chamava de diálogo com a ânima. Para homens, a ânima é o arquétipo feminino interno. Para mulheres, seria o animus, o arquétipo masculino interno. E a lua, sendo associada ao feminino, ativa diretamente a ânima. Carl Jung acreditava que muitos dos problemas emocionais que experimentamos vêm de uma ânima não integrada, de uma relação fragmentada com nosso lado feminino interno, aquela voz intuitiva que muitas vezes ignoramos. E durante a lua cheia, essa fragmentação se torna mais evidente. O diálogo consiste em entrar em um estado meditativo,
visualizar sua ânima como uma figura feminina, ou seu ânimos como uma figura masculina, e literalmente conversar com ela. Perguntar o que ela precisa, o que ela está tentando comunicar, por que está tão agitada durante este período. Parece estranho, parece quase loucura deliberada, algo que só um maluco beleza faria. Mas Carl Jung fez isso durante anos e documentou transformações profundas em pacientes que seguiram essa prática. A neurociência moderna chamaria isso de uma forma de terapia dos estados do ego, de acessar diferentes partes da psique e criar integração entre elas. Uma conversa interna para alinhar seus diversos eus. Andrew Huberman provavelmente diria que essa prática ativa a rede de modo padrão do cérebro, a mesma rede envolvida em empatia, autorreflexão e processamento emocional. Independentemente da linguagem que usamos, o resultado é real. Empatas que aprendem a dialogar com sua ânima ou ânimos durante luas cheias relatam que o sofrimento diminui drasticamente, que as emoções deixam de ser avassaladoras, que surge uma sensação de paz onde antes havia caos. Há um aspecto da relação entre empatas e lua cheia que quase nunca é discutido, mas que Carl Jung considerava fundamental. A lua cheia amplifica não apenas emoções negativas, ela amplifica tudo. Isso significa que se você aprender a direcionar essa energia, ela pode amplificar também sua intuição, sua criatividade, sua capacidade de perceber padrões que outros não percebem. Muitos dos maiores artistas, poetas e visionários da história trabalhavam deliberadamente durante luas cheias, não apesar da intensidade emocional, mas por causa dela. Porque existe uma linha tênue entre sofrimento e genialidade, entre ser destruído pela sensibilidade e usá-la como fonte de insight profundo. Carl Jung chamava isso de opus contra naturam, o trabalho contra a natureza, a arte alquímica de transformar veneno em remédio, de usar exatamente aquilo que poderia te destruir como combustível para sua evolução, transformar limões em limonada. E isso é o que a lua cheia oferece ao empata que sabe como usá-la. Não apenas sobrevivência, mas transformação. A capacidade de acessar estados de consciência que seriam impossíveis em outras fases do ciclo, de ver conexões que permaneceriam ocultas, de criar obras que vêm de profundidades que a maioria das pessoas nunca acessa. Mas isso requer prática, requer disciplina, requer um framework para navegar a intensidade sem ser destruído por ela. E é exatamente isso que a combinação de Carl Jung e Andrew Huberman oferece. A sabedoria psicológica profunda de um, validada pela neurociência rigorosa do outro. Uma união entre a intuição milenar e a ciência de ponta. Existe um último ponto que preciso abordar antes de encerrar. Muitos empatas desenvolvem uma relação de medo com a lua cheia. Eles começam a ter ansiedade antecipatória. Dias antes, começam a se preparar para o sofrimento como se fosse inevitável. Começam a ver a lua como inimiga, como algo a ser temido e evitado. Carl Jung alertava sobre esse tipo de postura. Ele dizia que o que resistimos persiste, que quanto mais lutamos contra uma força psíquica, mais poder damos a ela. A lua cheia não é sua inimiga. Ela é um aspecto da natureza que existe independentemente da sua opinião sobre ela. Como a chuva, o sol ou as ondas do mar. A questão não é se ela vai te afetar, é como você vai responder a esse efeito. Você pode escolher o medo, a resistência, a vitimização, ou pode escolher a curiosidade, a aceitação, a transformação. Carl Jung escolheu a segunda opção.
e documentou algumas das descobertas mais profundas da história da psicologia exatamente por estar disposto a mergulhar nas águas que outros temiam, a enfrentar seus próprios demônios internos. Andrew Huberman escolhe a segunda opção toda vez que investiga fenômenos que a ciência convencional descartaria como superstição. Toda vez que desafia o status quo em busca da verdade, e você pode fazer a mesma escolha. Não significa que vai ser fácil. Não significa que o desconforto vai desaparecer magicamente, mas significa que você vai estar no controle da sua resposta, que você vai ter ferramentas para navegar, que você vai transformar uma experiência de sofrimento passivo em uma prática ativa de desenvolvimento pessoal. E isso muda tudo. Quero compartilhar um último insight que pode transformar completamente sua relação com as fases lunares. Carl Jung acreditava que existem diferentes tipos de pessoas com empatia, assim como existem diferentes tipos psicológicos. E cada tipo responde de forma diferente à lua cheia. Algumas pessoas sentem principalmente no corpo, tensão muscular, dor de cabeça, sensação de peso. Esses são os tipos somáticos e eles precisam de práticas corporais durante a lua cheia, yoga, caminhada, dança, qualquer coisa que mova a energia através do corpo físico, que faça o sangue circular como uma boa capoeira ou um treino de jiu-jitsu. Outras pessoas sentem principalmente nas emoções, choram sem motivo, sentem raiva inexplicável, experimentam ondas de tristeza ou euforia. Esses são os tipos emocionais. E eles precisam de práticas de processamento emocional, escrita expressiva, conversa com pessoas de confiança, uma roda de conversa com amigos, arte como forma de expressão, soltar a voz num karaokê. Há também aqueles que sentem principalmente nos pensamentos, ruminação mental, pensamentos intrusivos, dificuldade de concentração. Esses são os tipos cognitivos, e eles precisam de práticas de clareza mental, meditação, respiração consciente, desconexão de estímulos, desligar o celular e ir para a praia. E existem aqueles que sentem em um nível que é difícil de descrever. Sensação de que o véu entre os mundos está mais fino. Percepções que parecem vir de outro lugar. Sonhos proféticos. Esses são os tipos espirituais, e eles precisam de práticas de ancoragem, contato com a natureza, rituais que criam estrutura, conexão com tradições que honram os ciclos lunares, um bom banho de ervas ou uma visita a um terreiro. A maioria das pessoas com empatia é uma combinação desses tipos, e saber qual é o seu tipo predominante permite criar um protocolo personalizado para as luas cheias. Andrew Huberman frequentemente fala sobre a importância da personalização em protocolos, que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, que entender sua própria biologia é essencial para otimizar resultados. O mesmo vale para a sensibilidade lunar. Não existe um tamanho único que serve para todos. A pessoa com empatia somática que tenta meditar durante a lua cheia pode se frustrar porque seu corpo precisa de movimento. A pessoa com empatia emocional que tenta fazer exercício intenso pode se sobrecarregar ainda mais. Conhecer seu tipo é o primeiro passo para criar uma relação saudável com os ciclos lunares. E isso é algo que nem Carl Jung nem Andrew Huberman explicaram diretamente, mas que emerge naturalmente quando você combina os insights de ambos. Se você chegou até aqui, se esse conteúdo está revelando algo importante sobre sua própria experiência, quero te pedir algo. Esse tipo de pesquisa, conectando Carl Jung e Andrew Huberman de formas que quase ninguém faz, requer horas de estudo
E a coragem de dizer coisas que a academia preferiria manter separadas. É como juntar água e óleo, misturar feijoada com haute cuisine. O super thanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que esse trabalho importa. E há pessoas lá fora que querem entender porque sentem o que sentem durante luas cheias. Que a ponte entre psicologia profunda e neurociência precisa ser construída. É como acender uma vela na escuridão, como plantar uma semente num solo árido. Se esse vídeo está te ajudando a finalmente entender seu próprio sistema nervoso, considere expressar isso clicando no coração dourado. Mas independentemente do apoio, há algo mais que preciso te deixar antes de terminar. Carl Jung escreveu que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. A lua cheia é um convite para olhar para dentro. Sim, ela traz desconforto. Sim, ela expõe o que preferíamos manter escondido. Sim, ela amplifica emoções que gostaríamos de evitar. Mas é exatamente por isso que ela é tão valiosa. Porque crescimento real não acontece na zona de conforto. Crescimento real acontece quando somos forçados a encarar o que evitamos. Quando as defesas caem. Quando a sombra é iluminada e não temos escolha senão vê-la. E isso que a lua cheia oferece à pessoa com empatia, não tortura gratuita, mas oportunidade de integração. Andrew Huberman diria que você pode controlar sua biologia ou ela vai controlar você. Carl Jung diria que você pode integrar sua sombra ou ela vai te possuir. Eu digo que você pode aprender a dançar com a lua ou pode ser arrastado por ela, como um barco à deriva. A escolha é sua. Mas agora você tem informação que quase ninguém tem. Você sabe que não é louco, que existe razão científica para o que sente, que Carl Jung mapeou isso há um século e Andrew Huberman está confirmando agora. E mais importante, você tem um protocolo. Use-o. Antes de terminar, quero saber de você. Você já notou que seu sono e emoções são diferentes durante luas cheias? Já acordou no meio da noite sentindo algo que não conseguia explicar? Comenta aqui embaixo. Não para exposição pessoal, mas porque quando você nomeia sua experiência, quando você tira da escuridão e traz para a luz, você tira parte do poder que ela tem sobre você. E sua história pode ajudar outra pessoa com empatia que está lá fora, se sentindo louca por sentir o que sente. Lembra, a lua não é sua inimiga. Ela é sua professora mais antiga. Aprenda com ela.